o evangelho de hoje, que nos conta a aparição de Jesus na margem do lago de Genezaré, ou de Tiberíades, um lugar que tem muita história para os apóstolos, e Jesus escolhe aquele lugar, esse lugar, para aparecer para os apóstolos. E não somente aparece, mas Jesus realiza uma série de ações e palavras que nos ensinam muito. Então, eu queria ir tomando alguns momentos do Evangelho que podem ser uma lição também para a nossa vida. Jesus mandou que os apóstolos fossem para a Galileia, porque lá eles o veriam. E eles vão para lá, Jesus não aparece. São Pedro, que era um homem que não gostava de ficar parado, diz assim: eu vou pescar. Enquanto Jesus não vem, eu vou pescar. E os discípulos também foram com ele e não pegaram nada, não é? Foi uma iniciativa de Pedro, contando somente com a sua força, com a sua capacidade, e ele mais uma vez provou o fracasso. Quando é de madrugada, quando o dia já está amanhecendo, Jesus aparece na margem, na praia, e diz São João: mas os discípulos não conseguiram reconhecer que era Jesus. Como também naquele outro episódio, quando 2 discípulos vão embora, vão para Emaús, Jesus caminha com eles, conversa com eles, e eles não conseguem perceber que era Jesus que estava ali. É algo, queridos irmãos e irmãs, que pode acontecer também na nossa vida. A gente pode passar por momentos, talvez você já tenha passado, né, em que mesmo que nós não tenhamos dito, lá dentro de nós veio aquela pergunta: onde está Deus? Parece que Deus me abandonou, parece que Ele se esqueceu de mim. E muitas vezes nesse momento, Deus está ao nosso lado. Deus está dentro de nós, no nosso ser, nos dando forças, nos fortalecendo, nos encorajando nesse momento difícil que nós enfrentamos. Que nós consigamos reconhecer Jesus quando Ele se apresenta em nossa vida. Jesus, então, eles não o reconhecem, e Jesus pergunta: vocês têm alguma coisa para comer? Eles dizem que não, e aí Jesus fala para eles: lancem a rede para o lado direito da barca, e vocês vão apanhar os peixes. E assim acontece. O que a gente aprende como lição da nossa vida? Tem horas que a gente pode estar se empenhando sim, mas podemos não estar fazendo do jeito certo. Não estamos jogando a rede do lado certo. Então Jesus fala: joguem a rede para o lado certo, para o lado direito, e vocês vão apanhar os peixes. Tem hora na nossa vida que nós precisamos exercitar a constância, não desanimar, não parar, continuar, enfrentar as dificuldades. Mas tem momentos também que a gente tem que saber parar e pensar: espera aí, será que eu estou fazendo certo? Será que não é preciso acontecer uma mudança na minha vida? Será que eu não estou jogando a rede do lado errado e por isso que as coisas não funcionam? Será que o problema não está em mim? Eu preciso mudar? O Evangelho nos deixa essa lição. E eles então apanham os peixes. Quando acontece a pesca, vem outra lição para nós. São João, que escreve o Evangelho, diz assim, agora vocês prestem muita atenção, vocês vão fazer a primeira comunhão. São João diz assim: o discípulo que Jesus amava falou para Pedro: é o Senhor. Os discípulos todos não conseguiram reconhecer Jesus, mas o discípulo que Jesus amava, esse sabe reconhecer Jesus. É esse mesmo discípulo que ao pé da cruz recebeu Nossa Senhora. São João não coloca o nome dele. Esse discípulo é João, mas ele prefere escrever assim: o discípulo que Jesus amava, porque escrevendo assim, cada um de nós pode ser esse discípulo. Nós somos discípulos a quem Jesus ama, e Jesus quer que nós tenhamos a capacidade de reconhecê-lo, que nós, pela nossa fé, sejamos capazes de dizer: é o Senhor. Vocês que vão fazer a primeira comunhão, o que vocês aprenderam esses anos todos? Foram quantos anos? 4 anos de preparação, já são doutores, não é? Qual foi a principal finalidade desse tempo todo? Que vocês pudessem aprender quem é Jesus. É o Senhor. Daqui a pouco vocês vão comungar. É um pedacinho de pão? Não. É simplesmente um símbolo? Não. Vocês poderiam responder: é o Senhor.
É o Senhor que hoje vem ao coração de vocês. É um dia de festa, é um dia de alegria. Olha quantas pessoas vocês trouxeram para a missa hoje, os amigos de vocês, os familiares. É um dia para vocês nunca mais esquecerem. É o Senhor. É o dia que o Senhor veio ao meu coração. Mas que cada um de nós também, queridos irmãos e irmãs, tenhamos a capacidade de dizer, é o Senhor. Quando nós contemplamos Jesus no altar, na Eucaristia, é o Senhor. Por que nós o procuramos na capela do Santíssimo? Porque Ele é o Senhor. Mas também na nossa vida, mesmo em momentos difíceis, que nós saibamos, tenhamos a coragem de dizer, é o Senhor. Ele pode até me provar, mas Ele não me abandona. Ele está comigo, Ele caminha comigo, Ele me fortalece. É o Senhor. Quando o discípulo amado diz para Pedro, é o Senhor, Pedro tem duas atitudes. A primeira mostra o respeito que ele tem por Jesus. Naquele tempo, todo mundo usava túnica. E São Pedro estava lá em alto mar pescando, tirou a túnica. Quando o discípulo fala, é o Senhor, São Pedro na hora coloca a sua túnica. O respeito por Jesus, a reverência pela pessoa de Jesus. Como aconteceu lá no paraíso. Depois do pecado, o que Deus fez? Colocou túnicas em nossos primeiros pais para indicar o pudor, a reverência na presença de Deus. Acho que o mundo de hoje está precisando ler um pouquinho essa passagem de Pedro que se veste para ir ao encontro do Senhor. Mas depois, uma lição que chega a ser engraçada. Quando o Pedro ouve, é o Senhor, ele põe a túnica, mas ele não tem paciência de remar até a praia. Ele pula no mar, mergulha e vai correndo encontrar-se com Jesus. Pedro ama Jesus. E quando ele sabe, não que ele reconheceu, mas o discípulo amado reconheceu, ele sabe que é Jesus, ele tem pressa, ele não demora, ele não fica esperando, ele não fica adiando, ele vai para Jesus. Que bom que vocês fizeram isso. Que bom que vocês também mergulharam. Mergulharam na catequese, no conhecimento de Jesus. Estou falando mal de ninguém não, mas às vezes há pessoas que não tiveram a oportunidade que vocês tiveram. Há pessoas, adultos, que não tiveram a oportunidade de fazer a primeira comunhão, como vocês já fizeram. Então, vocês adultos, que não tiveram ainda a oportunidade, que o exemplo de Pedro que se lança para encontrar-se com o Senhor, o testemunho dessas crianças, seja também um incentivo. Nunca é tarde para a gente se encontrar com o Senhor. É o Senhor que esperava Pedro, é o Senhor que espera vocês, é o Senhor que espera a cada um de nós. Depois que chegam lá, Jesus já preparou uma fogueira, já assou um peixinho para os apóstolos e manda que eles tragam mais peixes. Depois de tudo isso, Jesus vai conversar com Pedro. É a primeira vez que Pedro fica assim um tempo maior com Jesus. Pedro negou Jesus. A última relação dele com Jesus foi a negação. Se fosse um de nós, vou falar por mim, né? Se fosse eu, que agora me encontrasse com alguém que me abandonou no momento mais difícil, alguém que jurou que não me conhecia, na hora que eu mais precisava de apoio, eu não quero nem imaginar o que eu iria falar. Mas o mais provável é que eu não gostaria nem sequer de me encontrar com essa pessoa. Não é? O que Jesus falaria para Pedro se fosse como a gente, não é? Que papelão, hein, Pedro? Que você fez, hein? Você que prometeu dar a vida por mim, cortou a orelha do soldado, mas com a mesma velocidade fugiu e me negou. É assim que você dá a vida por mim? Jesus não fala isso. Jesus não precisa falar isso. Porque Jesus não gosta de aumentar a ferida. Jesus já sabe, meus queridos irmãos e irmãs, o quanto dói em nós os nossos erros. Jesus sabe como que dói na nossa consciência o remorso do pecado e por isso ele não fica tripudiando sobre o erro. Não é essa a tônica da conversa de Jesus com Pedro. Pedro, você me negou. Não. O que Jesus faz? Faz uma primeira pergunta para Pedro. Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes? E Pedro, que era muito pronto para responder, fala com toda a convicção, sim, Senhor, o Senhor sabe que eu te amo, pensando que estava tudo resolvido. E Jesus fala, apacenta os meus cordeiros. Passa um tempinho e Jesus faz a mesma pergunta, Simão, filho de João, tu me amas? Pedro já fica meio incomodado porque perguntaram uma segunda vez, será que ele não entendeu a minha resposta?
Será que ele está duvidando um pouco do que eu falei? Mas responde novamente: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Apacenta as minhas ovelhas. Passa um tempinho. E aí Jesus pergunta pela terceira vez: Simão, filho de João, tu me amas? Quando Pedro ouviu a pergunta pela terceira vez, diz o Evangelho, ele ficou triste. E ficou triste por quê? Porque ele entendeu. Quantas vezes Pedro negou Jesus? 3. Quantas vezes Jesus pergunta se ele o ama? 3. Ele entendeu. Jesus não estava mexendo na ferida. Jesus não estava pisando em Pedro. Mas Jesus estava dizendo para Pedro que ele o queria de volta. E se ele o tinha negado 3 vezes, que agora 3 vezes também ele dissesse que o ama. Porque não há nada, queridos irmãos e irmãs, naquilo que depende de nós, que pode curar a ferida do pecado em nós, do que amar verdadeiramente a Deus. Se você acha que você pecou muito, então ame muito, porque Jesus mesmo falou, muito foi perdoado a quem muito amou. Se você muitas vezes, como eu, disse não para Deus, nas escolhas erradas que nós fazemos, que você agora diga muito para Jesus: Senhor, eu te amo. Mas a resposta de Pedro, a terceira resposta, é espetacular. Pedro usa um argumento com Jesus, que Jesus não pode falar mais nada. Mas Pedro foi corajoso. E Pedro era muito seguro do que ele falava. Porque ele diz assim para Jesus: Senhor, tu sabes tudo. Ou seja, o Senhor conhece o meu coração. O Senhor sabe de todas as coisas. Então, o Senhor pode me perguntar 2, 3, 10 vezes. A minha resposta vai ser a mesma. E o Senhor sabe que eu estou dizendo a verdade, porque eu te amo. Pedro tinha essa convicção. Era um homem fraco. Era um homem que errou. Mas ele tinha essa certeza: eu errei. Eu sou miserável, mas eu amo Jesus. Pena que meu amor não me fez ser fiel todas as vezes. Mas, Senhor, o Senhor sabe tudo. O Senhor sabe que eu te amo. Que nós tenhamos também essa coragem de Pedro. Jesus conhece o nosso coração. Ele sabe tudo. Sabe até aquilo que a gente já esqueceu, aquilo que a gente não sabe. E Jesus sabe que muitas vezes as nossas falhas, os nossos erros, não são fruto da maldade, mas são fruto da nossa fraqueza. E por isso, ele não julga da mesma forma, como se fosse algo de frieza, de maldade, mas que muitas vezes nós caímos, nós erramos, porque nós somos fracos, porque nós somos pecadores. Então, se nós erramos muito, que nós tenhamos também a coragem, não é, de dizer muito para Jesus que nós o amamos, que nós o reconheçamos sempre em nossa vida, que nós possamos dizer: é o Senhor. E que nós tenhamos a coragem de falar para ele: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Para terminar, desculpa prolongar um pouquinho, mas falando agora para vocês, eu vou contar uma história para vocês. Mas é uma história que eu vou contar pedindo a Deus e desejando e tendo quase certeza que essa história não serve para vocês. Mas é uma lição ao contrário. A história é a seguinte: se conta que um pintor muito famoso foi convidado, se alguém já souber, faz de conta que não sabe, por favor, tá? Para o padre não ficar sem graça. Um pintor muito famoso foi convidado para pintar o quadro da última ceia, a Santa Ceia, o momento da instituição da Eucaristia. Então, ele começou a pintar lá, pintou São Pedro, São Tiago, e chegou a hora de pintar Jesus. E ele pensou assim: como é que eu vou pintar Jesus? Eu preciso de um modelo, eu quero me inspirar em alguém. Então, ele começou a andar, começou a ir nas igrejas, e numa igreja ele viu lá um jovem que mostrava ser uma pessoa de muita fé. Ele viu aquele jovem rezando, aquele jovem comungando, e pensou assim: pois eu vou convidar aquele jovem para servir de modelo, eu quero que ele seja o Jesus da minha ceia. E convidou o jovem ficou todo feliz, né? Foi lá para o ateliê do pintor, e o pintor foi copiando os traços dele e pintou Jesus na ceia. Mas o pintor teve outros compromissos, não terminou o quadro. Passaram-se alguns anos. E ele um dia viu lá no seu ateliê aquele quadro parado e disse assim: eu tenho que terminar esse quadro. Eu comecei a pintar a última ceia e não terminei. Então foi pintar. Faltavam alguns apóstolos, entre os quais
faltava Judas. Quando chegou a vez de pintar Judas, ele falou assim: como é que eu vou pintar Judas? Onde que eu vou conseguir uma pessoa que possa me inspirar, né, para mostrar a alguém que é uma pessoa fria, traiçoeira, calculista, um falso amigo? Onde que eu vou encontrar uma pessoa assim? Ele começou a andar por uns lugares meio perdidos, né, e encontrou lá um sujeito que estava numa vida toda errada, não é? Um semblante muito triste, muito revoltado. E ele pensou assim: vai ser aquele ali que vai ser o meu Judas. Mas como falar isso com a pessoa, né? Ele, com muito jeito, abordou aquela pessoa, disse que estava pintando um quadro, fez toda uma história e falou: olha, eu queria, se você pudesse me ajudar, eu preciso de pintar lá um personagem, será que você não se importaria? Ele pensou assim: alguém que não está na igreja mesmo não vai ligar. E a pessoa falou: não, tudo bem, mas é quem que você vai pintar? Ele falou: olha, eu estou precisando de uma pessoa para pintar Judas, o apóstolo que traiu Jesus. Aquele homem parou, olhou para ele e começou a chorar. Começou a chorar. O pintor então ficou muito sem graça, muito constrangido e pediu desculpas e falou: olha, esqueça, eu não queria te ofender, esqueça, não quero mais saber disso não, deixa para lá, me desculpe se eu te causei essa comoção. E o homem chorava desconsoladamente. Então o pintor, um pouco incomodado, disse para ele: mas por que você está chorando tanto? Você se sentiu tão ofendido? Então ele disse para o pintor: eu estou chorando porque faz alguns anos você me procurou para que eu fosse o Jesus da sua ceia. E hoje você me procura para que eu seja o Judas da última ceia. Por isso que eu estou chorando, porque o seu convite me fez ver onde eu cheguei. Eu disse para vocês, a história não é para vocês. Que vocês nunca, né, que vocês tenham no coração o desejo que hoje vocês alimentam. Vocês querem sempre reconhecer Jesus é o Senhor. Peçam muito hoje na comunhão a Jesus. Vocês na vida vão enfrentar muitas coisas, vão enfrentar muitas batalhas, podem ter certeza. Mas se Jesus estiver com vocês, vocês vão superar todas as batalhas, todas as dificuldades. E se Jesus estiver com vocês, vocês podem ser convidados para serem exemplo de qualquer um dos apóstolos, de qualquer santo, de qualquer santa. Mas jamais alguém vai olhar para vocês querendo retratar vocês, retratar Judas no rosto de vocês. Que Jesus dê a vocês e a todos nós a graça da perseverança. Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Que nós tenhamos a coragem de dizer sempre isso para Jesus em nossa vida. Amém.